a maioria das pessoas, pelo menos uma vez, já leram um livro de desenvolvimento pessoal. Só que a maioria delas não consegue aplicar o que aprendem na vida real. E isso é muito comum porque já aconteceu comigo e eu tenho certeza que você conhece alguém que também já passou por isso. E foi exatamente por isso que eu resolvi estruturar o meu livro de forma diferente. Porque o livro que eu estou produzindo, ele vai servir como um manual prático para você aplicar no dia a dia, mas um manual baseado nos ensinamentos de Provérbios. E como eu estou documentando toda essa jornada do meu desafio, esse vídeo eu vou compartilhar como que está sendo, qual foi a minha ideia para poder criar essa estrutura que está sendo a estrutura do meu livro. Mas deixa eu me apresentar, não sei se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Jorge Lima, eu estou dentro de um desafio de 180 dias para poder reconstruir a minha vida, para que eu possa ter uma vida extraordinária, próspera e abundante. E dentro desse desafio de 180 dias, eu vou tirar da gaveta, do papel, alguns projetos pessoais que eu tenho. E o primeiro projeto que eu decidi tirar foi escrever e lançar um livro físico. E essa é a ideia que eu vou compartilhar aqui de como está sendo a estrutura e até onde eu estou agora com essa ideia do livro que eu estou montando dentro desse meu desafio. Desde quando eu comecei, que eu resolvi escrever um livro, eu não quis simplesmente só escrever esse livro e lançar ele. Mas a minha ideia, o meu objetivo é criar algo que realmente possa ajudar as pessoas a organizar a vida delas. E por isso que eu pensei numa estrutura prática e objetiva para que a gente aplique no nosso dia a dia. Então, como eu estou documentando toda essa jornada, eu vou compartilhar como está sendo a estrutura desse meu livro. E já tem algumas coisas aqui já prontas, alguns capítulos já estão prontos. E aí eu vou estar compartilhando aqui. Bom, vamos lá. Qual foi a ideia principal quando eu pensei em escrever um livro? É montar um manual. Esse manual ele vai servir como uma ferramenta de transformação na vida. Você vai aplicar os princípios, os conceitos tirados dos ensinamentos de Provérbios dentro de uma estratégia onde também terão exercícios. Você fazendo toda essa leitura e aplicando no dia a dia, você vai ter um resultado. E eu tenho certeza que esse resultado ele vai ser positivo. Então, deixa eu passar para você, é quase que um spoiler de como está sendo montado esse livro, mas a ideia desse vídeo é estar compartilhando. Então, o primeiro ponto, deixa eu botar aqui, o primeiro ponto que eu coloco é um resumo, um objetivo de cada capítulo. Porque esse manual, você vai ter que ter o apoio da Bíblia, você vai ter que fazer a leitura da Bíblia no capítulo do dia. Depois que você fizer a leitura do capítulo, por exemplo, Provérbios 6. Depois que você fez a leitura do Provérbios 6, você vai pegar o meu livro e você vai lá em Provérbios 6. Então você vai lá, vai estar aqui, Provérbios 6. No Provérbios 6, você vai ver um resumo que eu coloco logo de cara, né? O que se trata o capítulo. Então, por exemplo, Provérbios 6, ele trata de responsabilidade, disciplina e sabedoria para evitar perdas. Olha como que é poderoso isso. Então, muitas das vezes acontece da pessoa ler algum livro da Bíblia e ela não conseguir ter um entendimento, ela não conseguir interpretar. Isso é comum, acontece comigo constantemente. Às vezes eu tenho que reler 2, 3 vezes um capítulo para que eu possa ter um entendimento melhor. Então, a ideia é já fazer esse resumo e trazer clareza dentro de cada capítulo para que você se sinta seguro aplicar no seu dia a dia. E aí eu trago um resumo e eu trago também pontos principais de dentro do capítulo. Então, por exemplo, o Provérbio 6, ele trata de decisões cotidianas que parecem simples, mas que têm alto impacto no futuro. O capítulo aborda compromissos mal assumidos, preguiça, falta de planejamento, engano, conflitos e infidelidade, mostrando que muitas crises financeiras, emocionais e relacionais nascem de negligências, impulsividade e ausência de disciplina. Uau! Uau! Olha que poderoso que é a leitura de Provérbios e você ter essa ferramenta, esse manual
que vai te ajudar a você ter clareza, isso aqui é muito poderoso. Por isso que eu estou muito empolgado em estar fazendo esse projeto, que é esse livro. Aí depois que eu faço esse resumo, eu trago o tema central, tá? Então, qual é o tema central de cada capítulo? Eu pesquiso, eu leio, releio, faço a interpretação, e em cima disso eu trago o tema central. Então, o tema central de Provérbios 6, a disciplina, a responsabilidade pessoal e o temor do Senhor protegem contra prejuízos e conduzem à prosperidade. Entendeu? Então, tá vendo que eu estou mostrando como que está sendo a estrutura de cada capítulo. Isso aqui é um spoiler que eu estou dando, mas como eu estou compartilhando esse projeto, então não tem problema nenhum eu estar dividindo isso com você. E aqui, a sabedoria se manifesta não em grandes discursos, mas em atitudes práticas como trabalhar com diligência, evitar dívidas imprudentes e rejeitar comportamentos destrutivos. Gente, parece que a gente está lendo algo que foi escrito há 1 mês, 2 meses atrás. E não, isso está na Bíblia. Então, é muito. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu comecei a fazer o estudo de Provérbios, porque ele é um manual de fato, um manual vivo. Porque aquilo que foi colocado lá, os ensinamentos, a gente consegue aplicar no dia de hoje. Eu apliquei na minha vida, estou aplicando e realmente, de fato, é transformador. E aí, o Provérbio 6 ensina algo que quase ninguém quer ouvir. Não é a falta de talento que empodera a vida, é a falta de disciplina. Então, isso aqui, o que eu faço? Eu leio e faço os meus resumos e vou pesquisar os contextos para que eu possa colocar numa ordem que possa ter mais clareza, né? Para ter mais clareza e uma forma editável, você consiga ler, compreender e aplicar. Lembrando que isso aqui vai ser uma ferramenta de transformação. Esse é o objetivo, ok? E aí, ó, isso aqui é uma coisa que eu estou dentro do meu desafio, gerenciar melhor o meu tempo. Então, estou usando aqui, ó, Pomodoro, eu coloco blocos de 25 minutos para eu poder trabalhar e com isso eu ter melhor eficiência e otimizar o meu tempo. Então, ó, tá aqui, vocês presenciaram, tem agora 5 minutos de descanso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo e volto daqui a 5 minutos, dando continuidade ao vídeo, ok? Então, meu objetivo é que esse manual, de fato, você vai utilizar ele diariamente, ele vai fazer parte de uma rotina da sua vida, então você vai ter sempre junto a Bíblia, você vai ter o livro, você pode ter um caderno de anotações, vai ser um momento que você vai tirar com você, para que você faça todos os exercícios, você reflita e você comece a ter clareza naquilo que você tem que fazer para a sua vida ela mudar de fato. E aí, depois que eu faço esse tema central, eu trago um princípio de dentro daquele capítulo de Provérbios. Então, por exemplo, o princípio que eu destaquei é: disciplina é fazer o necessário mesmo quando não há vontade. Todo mundo já ouviu alguma vez aquela coisa de criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Você acha que isso foi tirado da onde? Isso tem a raiz dentro de Provérbios 6, porque Provérbios 6, um dos princípios principais é justamente esse. Disciplina é fazer o necessário mesmo quando não há a vontade. Então, vontade oscila, disciplina sustenta. Então, olha que interessante. Dentro do capítulo, você vai ter essa estrutura: um resumo, objetivo, um tema central, um princípio do dia. E aí a gente avança para outra parte do livro, dentro do capítulo, que é um exercício prático. A minha ideia não é encher de coisas mirabolantes. Eu quero que seja o mais objetivo possível, porque eu prefiro fazer 90%, 80% de algo do que fazer somente 10% de alguma coisa. Então, se eu boto algo muito complicado, a chance de não fazer é muito grande. Então, eu prefiro que tenha algo simples, objetivo e direto, para eu poder fazer tudo e aí eu vou ter um resultado. Então, por exemplo, exercício prático. Você vai ter que responder com honestidade, isso é muito importante, em que área da minha vida eu tenho sido relaxado. Isso é uma coisa que você vai ter que responder com você mesmo.
Por isso que é importante você determinar um momento, uma hora do dia para você poder ter esse momento com você. Não precisa ser muita coisa, 20 minutos, meia hora, você vai decidir isso. Depois tem o que eu sei que eu deveria fazer diariamente, mas faço só quando dá. Olha só, então são perguntas objetivas, diretas, que vão direto na raiz do problema, para que você possa refletir, ter clareza e começar a agir. Tem outras perguntas aqui, mas só estou trazendo duas. Uma ação concreta. Então, depois que você tem um exercício que faz você refletir, eu venho com uma ação concreta. Porque a Bíblia mesmo diz que não adianta você só ter o conhecimento se você não agir. Nada acontece se você não colocar ação nesse processo. Então, uma ação concreta do dia, hoje, vai criar uma rotina mínima, simples, porém realista. Olha como que é bem objetivo a ideia desse manual. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma rotina que eu vou criar. Um exemplo, horário fixo para acordar, 10 minutos de leitura, organizar a agenda do dia, caminhar 10, 15, 20, 30 minutos, separar um momento em silêncio, porque a ideia não é criar uma rotina perfeita, é criar algo possível. Foi o que eu falei. Não adianta eu querer colocar aqui 10 questões, fazer 10 perguntas e você não consegue responder. Vai responder uma ou duas. Essa não é a ideia. Então a ideia é que faça o exercício, que o exercício faça sentido e que te traga clareza. E aí depois vem a ação concreta, que é a hora de agir. Tem que agir, tem que colocar em prática aquilo que você leu na Bíblia, aquilo que você está lendo no livro, o que você respondeu nos exercícios, você tem que colocar em prática para que você tenha resultado. E aí depois vai vir uma oração, né? Uma oração que eu coloquei relacionada a cada capítulo. Então, já que a gente está falando de Provérbios 6, que é responsabilidade, disciplina e sabedoria para evitar perdas, a oração ela tem encontro com essa informação. Então, por exemplo, Senhor, me ensina a ser constante, me ajude a honrar os pequenos compromissos diários. Eu escolho a disciplina que constrói, não a preguiça que destrói. Fortalece a minha constância. Amém. Olha que legal. Então, tudo isso você vai ter dentro do capítulo. E aí a gente avança para uma última parte do capítulo, que é o fechamento. Então, o fechamento é um fechamento do dia, tá? É o fechamento que você vai fazer esse exercício e você termina seu capítulo com o fechamento. Então, o fechamento de Provérbios 6 nos ensina que prosperidade não se constrói apenas com grandes ideias, mas com pequenas decisões corretas repetidas diariamente. A negligência, a preguiça e a imprudência são inimigas silenciosas do crescimento. Tem mais texto aqui, mas só para você poder entender como que é a estrutura do livro e como ele está sendo colocado em ordem, tá? Então, essa é a ideia principal. Vai ser um manual prático, não vai ser algo com muitas folhas, vão ter 31 capítulos. Eu estou resolvendo ainda se eu coloco um anexo, um workbook. O que seria esse workbook? Algumas questões de exercício para que a gente possa estar fazendo também referente a cada capítulo. Eu estou pensando ainda se eu vou fazer isso ou não, porque eu não quero que se torne algo pesado, eu quero que se torne uma leitura leve, objetiva, simples, didática, de fácil entendimento e, o mais importante, de fácil aplicabilidade. Mais uma vez, se não colocar em prática, não vai funcionar nada disso que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, se você quiser deixar seu comentário, coloca aqui embaixo o que você acha. Você acha que eu devo ter um caderno de exercício anexado ao livro ou não? Somente o livro com essa estrutura que eu montei e já é o suficiente. Vamos participar desse projeto juntos, vamos construir juntos esse projeto, porque você está acompanhando aqui essa jornada de algo que está surgindo do absolutamente zero. Eu não sei como que escreve, edita, como que lança, não sei. Eu estou fazendo aqui,
Estou lendo, estou estruturando cada capítulo e depois o próximo passo vai ser procurar uma empresa, uma editora, entregar esse material pronto e falar, ó, tá aqui, a minha ideia é essa. O que você me diz? Como que a gente pode fazer isso? E a ideia é que isso saia dentro desse desafio de 180 dias. Tá? Então, esse vídeo foi para compartilhar como que está sendo essa estrutura do livro, ok? Eu queria compartilhar mais profundamente como que eu estou montando esse livro, porque ele está sendo um dos projetos principais que eu vou estar desenvolvendo dentro desse desafio de 180 dias. Se eu conseguir cumprir o prazo de produzir, escrever e lançar esse livro dentro do desafio e me sobrar tempo, aí eu tiro outro projeto da gaveta e aí eu começo a trabalhar nele. Porque isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim dentro do desafio, que era justamente isso. Eu tinha um projeto, criava algo, quando eu começava a me envolver naquilo ali, já surgia uma outra ideia e eu acabava pegando essa ideia, abandonando isso que eu estava fazendo, começava uma outra coisa, daqui a pouquinho parava, começava outra. Resumindo, o tempo passava e eu não concluía nada. Eu estava com 2, 3, 4 projetos em andamento e eu não concluía nada. E aí vinha aquela sensação de frustração, de procrastinação, porque você via que passou um determinado tempo, você gastou energia, muitas das vezes recurso financeiro e não tinha nada tangível ali, não saiu nada concreto. Então, até isso, um desafio que eu coloquei lá dentro dos meus pilares, isso está me ajudando. Porque eu só vou começar algo novo quando eu terminar esse projeto aqui. Beleza? Então é isso. Esse vídeo é sobre essa estrutura que eu queria compartilhar. Espero que você tenha gostado. Se você não segue esse canal, convido você a seguir esse canal. Comenta no vídeo, curte o vídeo, porque se isso for relevante para você, você acreditar nesse projeto, eu tenho certeza que você também vai querer que pessoas que você conhece façam parte dessa jornada. Então está feito o convite. Eu sei que tem inúmeros vídeos, inúmeros canais que você assiste, mas se você quiser dar essa oportunidade e você seguir esse canal, onde você vai poder participar de algo saindo do absolutamente zero, o convite está feito. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.